E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Não divida o ministério. O irmão Branham mesmo mostra que Deus tem um homem para cada tempo. Então, o que é dado para aquele homem fazer não se divide com outro homem, porque aquele é um ministério e aquele ministério faz o que lhe compete fazer naquele tempo. O que Moisés fez, ficou feito. Quando Josué veio, ele tinha um outro ministério. Aquele que a gente pensava que ia introduzir Israel em Canaã, qual era Moisés? Todo mundo pensava. Mas Moisés tinha uma parte para realizar, e aquela parte era o seu ministério. O outro seria para outro ministério, representando a graça. Moisés representava a lei. E tudo o que ele fez no seu ministério, ninguém podia tomar aquele lugar. Estava feito. O que Josué fez estava feito. Ninguém mais podia introduzir o povo na terra, senão Josué. Mesmo que todo mundo esperava em Moisés. Eu posso mostrar para vocês, como o irmão Branham mostrou, nos tipos, Moisés, Cristo, Josué, o Espírito Santo, e nos dias de Cristo, ele não pôde ultrapassar o seu ministério. Mas ninguém podia cumprir o que Cristo cumpriu. Nenhum dos profetas podiam cumprir o que Cristo cumpriu. Mas Cristo mesmo disse que ele não podia fazer a próxima obra, que era do Espírito Santo. Que ele tinha que vir uma forma espiritual para poder cumprir aquele ministério. Então, cada um tem o seu tempo. No tempo dele, ele diz: eu tenho coisas para vos falar que vocês não podem ouvir. Quando é que vai ouvir? No tempo quando tiver o outro ministério. Agora, cada ministério deste é Deus. Deus em Moisés, Deus em Josué, Deus em Jesus, Jesus na igreja. Que você vê que Jesus cumpriu todo o requisito da lei, para que ele pudesse então ser derramado sobre a igreja. Então cada um cumpre a sua parte, você não pode dividir aquele ministério. O ministério de salvação é salvação. Você não pode dividir aquele ministério. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade, ensinará toda a verdade. E aí isso veio cumprir na próxima etapa de Deus, operando no ministério que não se dividia com ninguém. Isto durou estes 2 milênios. Mas não parou somente nisto, porque Deus já tinha promessa nas Escrituras. Eu tenho visto esta Bíblia
em revelação, ela tem um cumprimento e uma manifestação em 3 partes especiais. E você vê ela no tempo da lei, no tempo da graça e no tempo da revelação, que é Apocalipse, tirando o véu. Enquanto não tirar o véu, então você não fica sabendo do que aconteceu durante esse período. Por isso, o período aconteceu, aí depois veio o 7º anjo e tirou o véu do Apocalipse. Aí você sabe, ninguém pode dividir esse ministério. De Apocalipse 10. Mais uma vez eu quero esclarecer, senhores, este o tempo, 204, 206, que o irmão Branham diz que o mensageiro de Apocalipse 3,14 é o mesmo mensageiro de Apocalipse 10, de 1 a 7. Então não se pode dividir, você pegar o irmão Branham e colocar ele como aquele profeta mesmo da igreja de Laodiceia e outro homem para Apocalipse 10. Não existe isso. Por isso me vê, se não pode dividir o ministério. Porque se o profeta não tivesse falado sobre isso, nós também não falaríamos. Nós falamos porque temos aí a mensagem para dizer, senhores, esse é o tempo, 204. Leia para você ver. É o mesmo mensageiro, 204 a 206. É o mesmo mensageiro. Então, não tem um mensageiro de Apocalipse 3,14, que é de Laodiceia, e depois outro mensageiro de Apocalipse 10, de 1 a 7, que é acima de Laodiceia, é a pedra de coroa. O mesmo mensageiro, é Laodiceia, é o mensageiro da pedra de coroa. Por isso ele tem esse tríplice ministério. Ele veio como Elias e o povo teria que aceitá-lo como Elias no seu dia. Como ministério do Filho do Homem, São Lucas 17, 26 a 30, teria um homem na terra para revelar esse ministério. Jesus não poderia estar em Jesus. Jesus não poderia estar como Jesus, que o povo conhecia lá na praia da Galileia. Não, esse Jesus estaria nesse dia final num outro personagem. Porque é outro tempo, é outro ministério que precisava ter um outro homem para poder cumprir. Foi por isso que Jesus falou em São João 14, 12. Aquele que crê em mim. Bom, aquele é uma pessoa, porque Deus é uma pessoa, a única pessoa da divindade. E ele trabalha com uma pessoa. Então, desde este tempo, você tem que perceber quem foi que teve a luz dos mistérios de Deus, que revelou os mistérios. Eu não conheço nenhum homem, depois de William Branham, que revelou. A gente conhece alguns que dizem que fazem alguma coisa e que estão para fazer alguma coisa, mas que fez ou que o William Branham fez, ninguém nunca fez. Por isso, você quer saber das eras da igreja, não pergunte a outra pessoa, vá e leia os 10 livros do profeta William Branham sobre as 7 eras da igreja. Você não tem que saber das eras da igreja através de outro homem. Você toma as 70 semanas de Daniel e quer saber a revelação das 70 semanas, porque naquele tempo, irmão Branham ainda não podia dar a luz total, porque ele não tinha. A luz veio na revelação dos selos, e você forma uma doutrina que tem 7 anos de tribulação, enquanto o irmão Branham vem na abertura dos selos, porque ele é o mensageiro da abertura dos selos, de Apocalipse 10. Ele é o mensageiro. E ele sendo esse mensageiro, você quer saber sobre 7 selos? Não pergunte a outra pessoa, não vá a outro homem. Vá a própria mensagem. 10 livros de William Branham
para falar sobre 7 selos. Você quer saber do 7º selo? Leia as mensagens posteriores à revelação dos selos, porque ali é que ele vai mostrando que o 7º selo está em carne, que o 7º selo está aberto, que o 7º selo está revelado. É dali para frente que ele diz, Apocalipse 10, era o 7º selo, 341 do desvelar de Deus. Agora, ninguém pode dividir o ministério de William Branham e tomar uma rabeira. Temos que tomar uma rabeira no ministério de William Branham. Quando a gente fala nisso, a gente lembra da crítica que eles fazem, né? Mas ninguém pode. Eu não poderia estar no ministério de William Branham e tomando uma rabeira dele, do ministério dele, e dizendo, eu sou o que revelo o 7º selo. Eu sou o que... Não, eu não sou nada. Entende? Eu não sou nada. Quem revela o 7º selo é o 7º anjo. E o 7º anjo foi o William Branham. Não tem 2 7º anjos. Não tem 2, um das eras e outro da revelação de Apocalipse 10 dos selos. Não tem. O irmão Branham diz que é o mesmo. Vocês gostam da mensagem Senhores é o tempo? Por que não aprendem isso? Vocês aprendem o que não é devido. Vocês aprendem, na verdade, pregar o reverso do livro, como o irmão Branham falou também, Senhores, é esse o tempo, e depois corrigiu isso em Alimento Espiritual, 79 na minha tradução, não sei na de vocês, 83, parece que dá uma diferença de parágrafo. Mas o irmão Branham corrigiu, eu pensava que estava escrito no reverso do livro, mas não pode. Ele corrigiu aquilo. Mas as pessoas são teimosas, elas ficam naquilo, mesmo tendo uma correção após a revelação dos selos. A revelação dos selos corrige coisa até das eras da igreja. Vocês têm que ver isso. A revelação dos selos, o próprio irmão Branham mostrou isso, e o próprio irmão Branham não deixou entregar as eras da igreja até 65. Porque até 65... ele estava mandando a fita para o irmão Liveio para ele colocar mais alguma coisa dentro das eras, inclusive a era de Laodiceia. E foram pregados em 61, ele fala do terremoto em 64. Então você tem que ver que ele pediu para o irmão Liveio colocar ali dentro da era de Laodiceia. Então você não pode dividir esse ministério. O ministério de revelar é o ministério do 7º anjo, é o ministério de William Branham, é o ministério que nós conhecemos. Ninguém mais tem esse ministério. Você pode procurar no mundo, você acha que é, mas vê se eles pregaram as 7 eras da igreja, vê se pregaram os 7 selos, não pregaram. Vê se eles restauraram. Você vê, ninguém podia tomar o lugar de Lutero, era um reformador, ele não era um revelador. Lutero era um reformador nas eras. Wesley era outro reformador nas eras. Quando chegou na era pentecostal, o William Seymour foi um homem muito destacado, certo? Charles Parham foi destacado nesse espaço de tempo, mas o mensageiro àquela era foi o irmão Branham, certo? Ali foi o irmão Branham. O que nós temos de informação e o que aconteceu naquele tempo que o irmão Branham pregou as eras e que até a mão de Deus veio e desenhou as eras na parede e colocou o Branham, enquanto que a Laodiceia não seria uma reforma com o irmão Branham. Ali teria uma mensagem de restauração. Todos os demais tiveram mensagem de reforma. Mas o irmão Branham não era uma reforma, era uma restauração. Vamos aqui derrubar, fazer tudo de novo. Vamos derrubar isso aqui, vamos derrubar o altar. Vamos derrubar isso aqui, vamos refazê-lo todinho. Então, o ministério do 7º anjo estava começando a ser cumprido como mensageiro à era de Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a 22.
Esse foi o espaço de tempo do irmão Brana pregando as eras da igreja. Aí depois, Deus deu a revelação completa para ele, dos 7 selos, e uma coisa Deus disse para ele: não conta a ninguém. Então ele não contou para ninguém, ele contou a primeira etapa, embaraçou o ministério dele. Ele contou a segunda etapa, houve um embaraço no ministério de irmão Brana. Mas a terceira etapa, ele não contou. Deus disse para ele: não diga a ninguém. E ainda diz assim: nem tente dizer a ninguém. Então irmão Brana não disse a ninguém com respeito à terceira puxada. Era exatamente uma parte não de Apocalipse 10, de 1 a 7. Quero que vocês entendam isso. Apocalipse 10, de 1 a 7 foi cumprido nos dias da voz do 7º anjo, William Marion Branham. Se a gente falar outra coisa, vem um juízo sobre a gente. Se eu dissesse para você: eu vou revelar Apocalipse 10, de 1 a 7, que William Branham não revelou, porque tem gente que não vê os selos revelados. Se eles não vê, eles se colocam ali, eles dividem aquele capítulo e eles dão um jeitinho de acertar eles ali, né? E ajeitar eles naquele lugar. Errado. São falsos que fazem isso, porque estão tentando tomar o lugar de um homem de Deus para aquele dia. Ninguém pode fazer isso. Agora, que teve o ministério do 7º anjo e que depois teria o ministério da noiva, sim, isso é claro. Só que ninguém pode tomar o ministério da noiva. Entendeu? Ninguém pode tomar, ninguém pode dividir o ministério da noiva. De dizer: esse ministério aqui cumpre uma parte e a outra parte é minha. Não, o ministério da noiva cumpre no período que a noiva é chamada. E a noiva é chamada com Apocalipse 10, de 1 a 7. Ela é chamada. Aí tem que vir esse ministério pregado por João. Eu sempre digo, sempre eu estou à expectativa de que alguém chegue e pregue algo acima do que nós temos pregado, acima do que nós temos visto. Mas cada um vê uma coisa tudo fora da Escritura. Entende? Como pode dividir o ministério do 7º anjo? Como eu posso tomar parte naquele ministério? Aquilo é dele. Só ele podia revelar. E para a revelação, Deus teria que estar encarnado nele. Porque ali estava a manifestação do Filho do Homem. Jesus Cristo no homem Brana. Aquela era a manifestação. Brana não era o Filho do Homem, mas Jesus Cristo estava no homem Brana. É isso que você tem que ver. E aí, aquele ministério trouxe a luz que nós precisávamos. 7 selos, 7 trovões, novo nome. Não sou eu que revelo, eu só prego. Eu prego o que eu como. Pedro e João diz: o que nós temos, isso te damos. Nós aqui não podemos dar outra coisa. Eu só dou para vocês o que eu comi. Eu fiquei muitos anos, 28 anos, na primeira e segunda etapa, esperando que algo acontecesse, porque todos estavam aguardando algo acontecer. Aí quando isto aconteceu, nem eu percebi, porque eu comecei a pregar em 2000 e mostrar essas coisas sem saber que seria um ministério da noiva nesse tempo final. Agora, se houver alguém que tenha uma luz maior, que mostre, porque o que nós vemos em Apocalipse agora, 10, de 8 a 11, que não é o ministério do irmão Branham, você tem que entender que você erra dividindo o ministério, mesmo sem o homem, como o irmão Branham, ter falado uma vez. Por enquanto não tem encontrado até hoje nenhuma vez irmão Branham aplicando Apocalipse 10, de 8 a 11 no ministério dele. Toda leitura que você lê, que o irmão Branham faz, é Apocalipse 10, de 1 a 7. Nenhuma de 8 a 11.
Por que ele não fez? Porque não podia fazer, não era o ministério dele. Porque Jesus tomou o livro de Isaías 61 e leu só uma parte e parou. Por que ele não leu? E o dia da vingança do Senhor nosso Deus, que está escrito em 61, verso 2. Quer dizer, ele parou no meio do versículo, entregou o livro ao sacerdote e disse: hoje tem se cumprido essa escritura. Mas por que ele não leu o dia da vingança do nosso Deus? Porque não era o ministério dele. E você não pode dar aquilo a ele quando não é do ministério dele. Nem Jesus deu para ele mesmo. Leia para você ver em São Lucas 4:18 em diante. Ele vai te revelar isto. Mas quando veio o ministério para cumprir Isaías 61, verso 2, foi o tempo do irmão Brana, no final. E o dia da vingança do nosso Deus. Une com Malaquias 4, verso 6. Une essas escrituras. O dia da vingança do nosso Deus. Era o dia que o Cordeiro saiu do trono. É exatamente em 1963. 28 de fevereiro de 1963. Quando o Cordeiro saiu do trono e desceu sobre o monte. E manifestou ao seu profeta. Pisou com o pé direito no mar, entre povos, nações e línguas, e com o pé esquerdo na terra, isto é, se materializando. O anjo forte agora estava em Brana, era Brana, lá em cima ele era Cristo, mas agora aquele Cristo pisou na terra, pisou no mar. Agora ele era um homem, para poder revelar os selos. Isso é tão lindo. Deus tinha que ser um homem. Para salvar, Deus tinha que ser um homem. Veio em Cristo. Para revelar os selos, Deus tinha que ser um homem. Tudo para cumprir. Ele no amanhecer e no entardecer. Ele como alfa e como ômega. Ele tinha que estar em carne no Filho Jesus e tinha que estar aqui em carne no entardecer no Filho Brana. Foi a manifestação dele. Agora, não divide esse ministério. Você tem que dizer: William Brana cumpriu. Você não pode fazer como o irmão William Soto deixou uma parte e para ele em Apocalipse 10, para ele poder ser aquele anjo. E não revelou a palavra. Quem revelou foi Brana. Não adianta eu querer me colocar. Eu quero estar longe, como o irmão Brana diz, fique longe da coluna de fogo. Eu quero estar longe numa hora dessa. Porque você não sabe o que é a coluna de fogo. Eu ter a audácia de dizer, eu vou cumprir, estou cumprindo parte daquela pedra de coroa, eu não tenho que falar nada disso. A revelação da pedra de coroa foi nos dias do irmão Brana. Ele diz que estava vivendo nos dias da pedra de coroa. Por que você não toma esta verdade para você? Não divida o ministério. Agora, quando dá Apocalipse 10, 8 a 11, não tente você dividir também e querer que seja o irmão Brana, que não é. Tem que ser conforme a Bíblia diz. João, vai ao anjo. Quem era aquele anjo? Aquele anjo agora era o anjo forte. E quem era o anjo forte na terra agora? Era Brana. Brana estava ali, cumprindo a palavra de Deus, porque aquele anjo forte que estava na constelação, ele se materializou e se tornou um homem, porque ele pisou no mar e pisou na terra. Ele esteve em carne. Isso daí deve ser o suficiente para nós crermos no ministério do profeta e saber. Os próprios irmãos do ministério de irmão Brana acham que nós estamos querendo tomar o lugar de irmão Brana. Filhos, nós temos inteligência para isso, é uma loucura. Querer tomar o lugar de um profeta. Um rei quis tomar o lugar do sacerdote, já ficou leproso no Velho Testamento, Uzias. Você vê, não pode querer tomar o lugar. Como eu vou querer tomar o lugar de Brana? Não, o lugar de Brana, sétimo anjo, revelador da palavra, foi o que ele fez. O próprio Cristo, no seu dia, quando ele olhou
para o acontecimento de 2000 anos depois, Jesus, ao escrever através daqueles homens como Mateus 24, 36, ele diz: aquele dia e hora, nem os anjos do céu, nem o Filho sabe. Por quê? Não era para o tempo dele, Deus não ia revelar essas coisas naquele dia, vai ser daqui a 2000 anos, não, o povo não morreria nas eras das trevas. Não, ele deixou aquilo escondido e diz: eu não sei. Não era para o ministério de Jesus. Quando ele diz eu não sei, ele não estava mentindo. O Filho não sabe. Você quer falar que ele estava mentindo? Ele não estava mentindo. Ele disse que não sabia. Por quê? Você não sabe quando aquilo é de outro ministério. Irmãos, eu não sei nada de Moisés e Elias, senão aquilo que está escrito na Bíblia, que eles vão vir, vão ter um ministério, que eles vão pregar, vão salvar os 144 mil judeus, não tem nada a ver com gentil. A noiva já foi arrebatada nesse tempo. Eu só sei isso que vai acontecer com eles. Agora, o que é que eles vão pregar? A mensagem de graça que eles vão pregar aos judeus, diz o irmão Brana, que ele tem uma mensagem de graça na 70 semana de Daniel. O irmão Brana diz que ele tem uma mensagem de graça para pregar para os judeus. Por quê? Porque lá atrás os pais deles rejeitaram a graça. Mas agora, com uma mensagem de graça, eles estarão morrendo. É isto que vai acontecer. Por quê? Porque os seus pais pediram: cai o sangue desse justo sobre nós e sobre nossos filhos. Isso caiu no ano 70 sobre eles, com o general Tito, romano, e agora em 39 a 45 caiu outra vez sobre os judeus. Isso já é coisa cumprida sobre nós, 70, e sobre os nossos filhos, 1939 a 45. Caiu. Aí mais de 6 milhões de judeus foram mortos por Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Por quê? Eram os 4 anjos de Apocalipse 9:13 que estavam manifestados na terra para poder julgar aqueles que rejeitaram a graça de Deus há 2000 anos atrás. Mas ficou ainda o 5º selo, que tem que acontecer depois que a noiva for raptada. Esta parte, isto é, os 144 mil que serão salvos pela mensagem de Moisés e Elias, isso tem que acontecer ainda. Quando Moisés e Elias pregar, eles terão que ser mortos, está escrito no 5º selo, eles terão que ser mortos igual os seus irmãos foram. E como seus irmãos foram mortos? Terrivelmente eles foram mortos. Agora, vão morrer os 144 mil judeus depois que a noiva for raptada. Mas a mensagem do 7º anjo, o mistério revelado, novo nome revelado, 7 selos revelados, 7º selo encarnado, que foi William Branham. Quando William Branham disse que aquele anjo daquela constelação, o 7º anjo, voou para mim, eu fico pensando como que eles podem colocar um outro homem, dividir esse ministério, dividir o anjo. Quando o irmão Branham disse que aquele anjo, o 7º anjo, que tinha o 7º selo, voou para mim. Isto é, voou para William Branham, porque quem era o 7º anjo? Era o William Branham. Aquele outro 7º anjo era o que tinha a mensagem, era a teofania de William Branham, voou para ele. Por isso aquele anjo era o mais robusto, era o mais lindo, maravilhoso, era o próprio anjo do profeta. Ele não podia falar mais claro do que ele falou, meus irmãos. Agora, não divida esse ministério. O que é para revelar, não põe outro homem, não põe Osmar, não põe Pedro, não põe José Brana, não põe o irmão William Soto, não põe mais o homem lá da Índia, que está mais fora da palavra, não tem a revelação da palavra, mas tem grandes conhecimentos, mas não tem revelação, e Deus passa por alto estes sábios e entendidos e revela aos pequeninos. Isso não quer dizer que eu sou um pequenino, não. Isso é uma realidade. Deus revela aos pequeninos. Se eu quiser saber isso, eu tenho que ser pequenino. Se eu quiser saber disso, eu tenho que me humilhar. Se eu quiser saber dos 7 selos, 7 trovões, novo nome, eu tenho que me humilhar. O irmão Zé Brana tem que humilhar se quiser saber. Eles têm que humilhar para poder receber isso. Senão não vai receber, porque Deus não revela essas coisas aos sábios entendidos. Já foi revelado para William Branham, e está dentro da mensagem. William Branham não pôde pregar, mas nos dias de João,
Apocalipse 10, 8 a 11, que tinha o ministério de ir ao anjo e tomar dele o livrinho e comer. Aí depois ele pode falar para nós. Deus ajuda que tenha aí o João que coma este livro e fale coisas bonitas, maravilhosas para nós. O que nós conseguimos comer é isso aqui. É como eu digo, as pessoas dizem, eu tive uma visão. Fica preocupado que você teve visão, não. A visão que eu tenho é que eu leio a Bíblia. A visão que eu tenho é que eu leio, está escrito. E Jesus venceu a Satanás com o que estava escrito. Eu venço a Satanás com o que está escrito aqui nessa mensagem. O Satanás da própria mensagem. Porque Jesus venceu o diabo no seu dia, que veio como um anjo para poder enganá-lo. Queria que ele fizesse milagre. E Jesus não fez. Talvez você queira que eu faça milagre para poder eu ser alguma coisa, ou se eu vou pregar a mensagem, ou se esse João manifesta, tem que ter um ministério, e esse ministério aqui seria diferente. Não pode ser fora da Bíblia. Tem que ser o que está escrito na Bíblia. Amém? Vocês estão com sono? Vocês estão cansados? É uma pena. É uma pena, mas é a última mensagem que os gentios ouvem é esta mensagem. E se João manifesta para nós, eu não quero perder esse João. João é um ministério. Ele comeu o livrinho. E se o que eu comi, eu estou pregando para vocês. Mas se eu encontrar um que comeu e deu mais certo, eu passo para lá dele. Agora, você não vem com uma mensagem que Mateus 25, 6, você não vem com uma mensagem. A hora da meia-noite, cada ministério teve a hora da meia-noite. O tempo do irmão Brana era a hora da meia-noite. A profecia para o Brasil era a hora da meia-noite. O que vamos fazer? Era na hora da meia-noite. E foi dito, já nós temos pelo menos na mensagem. Não posso aceitar. Agora vem ele queima a Bíblia, queima a mensagem, faz uma Bíblia para ele, doutrina todo mundo, e para ele não é doutrina, para ele é o profeta. Ele faz o que bem entende, porque ele é o profeta, ele é a voz de Deus. Nunca existiu um profeta na Bíblia que deu uma coisa para os outros que eles não viveram, porque se ele dá e ele não vive, aí está o problema. Ele tem que dar aquilo e viver aquela mensagem que ele deu para aquele dia, para aquele tempo. Assim, cada pregador tem que fazer o mesmo, porque cada profeta faz o mesmo. E se eu não puder fazer o mesmo, eu tenho que parar. Certo? Não sou o melhor pregador, nem sou o pregador direito. A gente só fala um pouquinho porque a gente comeu. E acho que é Amós mesmo que fala, depois que você viu aquela revelação, quem é que não profetiza, né? Depois que você tem aquilo, você come aquele livrinho, depois que você escutou o leão rugindo, quem é que não teme? E se houve uma profecia, Deus falou, quem é que não repete? Então eu estou repetindo a profecia que o William Branham diz para esse tempo final. Deus te abençoe. Pai, eu rogo que o Senhor ajude meus irmãos com saúde física e espiritual. Tudo aquilo que eles precisam, que a mão do Senhor possa tocar em cada pessoa nesta hora e libertar, tirar todo demônio de enfermidade, tirar toda angústia, toda tristeza, toda depressão e encher esses corpos de alegria e de poder celestial. Que esta revelação da sua palavra se manifeste em nós a cada dia, nos aperfeiçoando para este grande arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, muito bem. Agora temos aqui os pedidos de oração. Vamos orar, vamos pedir por cada irmão, cada irmã que tenha necessidade. A irmã Glória, filha do pastor Ivair, pede oração em agradecimento pela passagem de aniversário do seu filho Isaías Neto. Isaías, parabéns, Deus te abençoe. Irmão Claudionor pede oração em seu favor. Deus abençoe, irmão Claudionor, Deus te ajude.
a vencer na vida. Irmão Pedro pede oração em agradecimento também por completar 37 anos de casamento, juntamente com a irmã Rosa, Pedro e Rosa, lá de Gravataí, né? Gravataí, lá de Gravataí, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, irmão Pedro e irmã Rosa, muitos anos juntos aí, viu? Deus abençoe. Irmão Eliseu foi acometido desta nova doença, né? Pelo que a esposa dele disse. Nós rogamos por ele, ali de Pio XII, Pará. Muita força, tem que tomar força. Sirva a Deus com sinceridade e tome o remédio que tem que tomar, fique dentro de casa, é o que tem que fazer nesse tempo. Vocês não sabem como está a contaminação do mundo. Isso parece, cada coisinha parece uma fraçãozinha da bomba atômica. Acho que desde a Primeira Guerra Mundial. A gente pensa assim, quase que uma fraçãozinha daquilo ali que vai soltando e matando as pessoas. E na Terceira Guerra acaba tudo, né? Mas Deus está dando graça, irmão Eliseu, muita força. Ele é animado, ele quer lutar no trabalho, mas o correto é ficar guardado, certo? Fique em casa, é o melhor que faz. Quando a pessoa está enferma, ainda mais ainda, né? Tem que ficar em casa. A irmã Deusa pede oração para o seu pai, irmão Salomão, que está com febre e dor de cabeça em Castanhal. Olha, cada um já vai recebendo a bênção de Deus. Depois eu não preciso falar seu nome, eu vou fazer uma oração geral. Mas cada um vai recebendo a bênção e, no nome de Jesus Cristo, o pai da irmã Deusa seja abençoada em Castanhal, com muita força e saúde. Estão conectados conosco o irmão Cosme e família lá em Castanhal, irmão Daniel e irmão Cláudio em Rio Claro, São Paulo. Deus abençoe cada um de vocês que sempre estão nos ouvindo, né? A irmã Maria Helena também, quem sabe ela está me ouvindo ali em Rio Claro. Irmã Maria Helena, Deus abençoe. Uma senhora já de idade, Deus ajude-a. Tabernáculo em São Joaquim da Barra, isso é um irmão que está lá, porque os irmãos não podem reunir, um irmão ou uma irmã está lá ouvindo, né? E pede oração para Maria Neuza, que está entubada na UTI, com infecção na barriga e já teve as 2 pernas amputadas. Oração em favor de Pedro Dionísio com problemas no fígado e em favor também de Sara Tavares de Souza, que completa 5 anos de vida. Pai Celestial, Tu és o grande curador e nós apresentamos a Ti estas vidas. O irmão Henrique também que vai viajar, que tenha a proteção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Lá de Monte Alegre também, Deus abençoe, irmão Walter, seja abençoado, toda a família, seja abençoado, todos que estão nos ouvindo, alcance a bênção de Deus. E esses corpos enfermos sejam imunizados contra todo demônio. Esses corpos sejam fortalecidos pelo poder da palavra de Deus, daquele dia no Calvário, aquele sangue que foi vertido, que apagou os nossos pecados, aquelas feridas que o Senhor sofreu, que trouxe saúde para os nossos corpos, seja manifestado agora no corpo de cada irmão, de cada irmã, e eles recebam a saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe cada um e eu quero sempre alertar vocês. Nós oramos pelos enfermos, mas não somos contra ninguém tomar remédio, ninguém ir ao médico. Vai ao médico a hora que há necessidade, não fica indo muito ao hospital porque está muita contaminação, se torna pior ainda, né? Mas você vai ao médico se precisa, toma o remédio e toma com fé, porque se você não tiver fé, você não vai ser curada, tem que ter fé. Tem que ter fé. Jesus já me curou e lutar contra você mesmo, lutar contra a sua incredulidade, certo? Faça isso, vença pelo poder da fé. Olha, daqui a pouquinho vai ser rodada uma mensagem para vocês e quem quiser ouvir até amanhã, durante o dia,
E eu vou falar aqui os nomes das mensagens que estarão rodando a partir de terminar nosso culto aqui. A primeira mensagem, uma mensagem que segue a cada sinal. Cada sinal que acontece tem uma mensagem que segue aquele sinal. A nuvem misteriosa. Cedam a sua igreja a Cristo, pregado lá em São Joaquim da Barra. Essa eu não esqueço. Já não há esperança, que o Cordeiro saiu do trono. Agora você tem que aceitá-lo fora do trono, receber a palavra dele. Agora, se você ignora, já não há esperança. Se você aceita, há esperança para você. Certo? Alguém diz, oh, mas não há esperança, que adianta? Não há esperança para quem não crê. Não há esperança para quem não aceita a palavra da hora. Se não aceita, não há esperança. A quinta mensagem, não são coisas naturais. O que está acontecendo agora também, não são coisas naturais. Nós todos aí andando de máscara por todo lado, né? Não são coisas naturais. O que tem acontecido, por isso que você está assim, não são coisas naturais. São demônios que estão trabalhando por toda parte, em todo o universo. É isso daí. A sexta mensagem, o último eleito. A sétima mensagem, os 7 trovões e a fé de rapto. Olha, muita mensagem num DVD só. Vai ser rodado para vocês agora essa noite. E muitas vezes você que tem uma internet que dá para ouvir, deixa ligado em internet. Tem internet que pode ouvir 24 horas, vai ouvir, certo? Vai ouvir. A gente vai até dormir e deixa a coisa funcionar, abençoando a casa. A pessoa não entende o que é isso. Mas se você deixar músicas mundanas, você amaldiçoa a casa. A vaca não dá leite se você pôr uma música de rock. Ela tranca e não dá leite. E vale alguma coisa isso sim. A música tem alguma coisa, uma música gostosa, ela traz uma brisa gostosa dentro do lar, os bons hinos, não esses hinos loucos que existem hoje, que as pessoas chamam de hino, e que não é hino. Isso é louvor ao homem, mas não a Deus. Porque se você gravar o hino que adora a Deus, você nem não vende, os outros não gostam. Porque ele não tem o espírito do dia, o espírito de Satanás, o espírito do mundo, nos seus compositores, nos seus músicos e nos seus cantores. Isso é o que tem acontecido. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. 9h24. Está na hora, né? De cada um vai para casa. Cada um na sua casa, ouvindo a mensagem, quietinho dentro de casa. Nunca tivemos uma mensagem dessa no mundo, irmãos. Fique em casa. Toda a vida, o governo, todo mundo lutando. Temos milhões de desempregados. Então, vamos dar um jeitinho de abrir porta para o povo trabalhar. Agora não, tudo fechado. Fique em casa. Vocês nunca ouviram essa mensagem também. É uma mensagem nova. Eu que tenho 69, já vou completar 70 agora em setembro. Olha, eu nunca ouvi esse negócio. Fica em casa. Desde pequeno, meu pai vai trabalhar. Certo? A gente fala para os filhos, vai trabalhar. Agora você não pode falar para os filhos ir trabalhar. Filho, fica em casa. O velho fica em casa, a família fica em casa. Certo? Nunca ouvimos isso. Também é uma mensagem nova. E que você sabia que nós precisamos obedecê-la também? Fica em casa. Deus ajuda que vai arrumando um meio de trabalho, com máscara, e vão trabalhando para poder ajudar a economia do país, mas nós, os velhos, que talvez sejam mais fracos, fiquem em casa, certo? Cada pessoa que tem certas enfermidades, cuidado, fica em casa, é o melhor que faz. Não fica querendo dar uma de santo, uma de poderoso e sai aí fora, não, certo? Faz só o necessário. Aquilo que é necessário, vai ali, volta logo para casa, fica em casa. Sejam abençoados, amém? Vocês nunca ouviram pregar desse jeito também. Fique em casa. Eu sempre pregava, vamos para a igreja, irmão.
É bom vocês ir para a igreja. Agora eu digo, fica em casa. Vocês nunca ouviram pregação como essa. Tem irmãos aí, tem pastores que estão ainda fazendo suas reuniões com poucas pessoas, como no estado do Rio Grande do Sul. Está acontecendo isso. E todos estão de máscara, né? O pregador de máscara. Eu acho melhor pregar só para mim mesmo aqui, sozinho, do que pôr máscara para falar para os outros. Entende? É melhor ir o povo tudo de máscara. Fique em casa que é melhor. Fique em casa ouvindo a mensagem, que a gente tem uma mensagem boa para entregar para você, porque é o Espírito de Deus no dia trabalhando. Se Satanás está trabalhando, adoecendo, matando, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir, aqui tem a palavra que veio para dar vida e vida abundante. Deus te abençoe. Boa noite, Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus abençoe todos vocês por toda parte. Olha, meu abraço a todos. Esse abraço de longe. Irmão Francisquinho, Deus abençoe, irmão Francisquinho. Qualquer coisa você fala comigo também, Francisquinho. Não sei se você não tem WhatsApp. Tem o do tabernáculo aqui. Usa o do tabernáculo para nós, então, falarmos alguma coisa que precisamos conversar. Falou? Deus abençoe. Boa noite, povo de Deus.